Os elfos são, sem sombra de dúvida, uma das raças mais amada e mais mística da literatura de fantasia. Vamos falar hoje um pouco dessa raça incrível que fascina pessoas em todo o mundo. Eu sou Rhodes Andonadi, escritor de fantasia, sejam muito bem-vindos. Os elfos são uma raça mística da mitologia nórdica e céltica que aparece com frequência na literatura medieval europeia. As mais antigas descrições de elfos vêm da mitologia nórdica. Eram chamados de Alfar, de singular Alfr. Outros seres com nome etimologicamente relacionados a Alfar sugerem que a crença em elfos não se restringe aos escandinavos, abrangendo todas as tribos germânicas. Essas criaturas aparecem em muitos lugares. Foi com base nessa teoria que criei a raça dos Alfars, em Ethereum, que é o cenário que eu construí para escrever as minhas histórias de fantasia. Os Alfars têm como sub-raça os elfos, as fadas, os gnomos e duendes. Se você quiser conhecer um pouco mais dos Alfas no meu universo, você pode ler o livro A Forja de Sangue, que está disponível no Wattpad, e o conto A Última Esperança da Ninfa, que está disponível na Amazon. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Shakespeare imaginava os elfos como seres pequeninos, porém a mitologia original os descreve como sábios. Eram poucos centímetros menores do que a média humana, belos e supostamente imortais. No poema Volundarkvida, o herói ferreiro Volundir foi chamado governante dos elfos e rei dos elfos. A introdução em prosa dessa obra também o identifica como filho dos Fineses, Finns, povo ártico respeitado por sua magia xamânica. Algumas das características dos elfos mais comuns na literatura de fantasia e na mitologia são forte ligação com a natureza, domínio sobre a magia e considerados divindades em muitas das versões e muitas das tribos em que eram cultuados. Poderosos guerreiros e exímios arqueiros, como normalmente são retratados nos livros de literatura de fantasia. Estão presentes em inúmeros livros da literatura de fantasia, desde literatura nacional, como a série noturna da escritora Tati Castel, como grandes clássicos, como você pode ter imaginado, Senhor dos Anéis e Harry Potter, onde eles têm uma versão próxima ao que Shakespeare imaginou. Alguns exemplos de livros que foram adaptados para filmes, onde os elfos têm grande importância, são os livros de Tolkien, a trilogia O Senhor dos Anéis e o livro O Hobbit, onde os elfos são poderosos guerreiros, muitos deles usando magia. Se mantinham longe dos homens, embora formassem aliança com eles às vezes. Nos livros de J.K. Rowling, onde os elfos eram escravos, uma raça inferior. Apesar dos poderes mágicos, eles eram subjugados pelos bruxos. Por Cassandra Clare, onde os elfos eram seres belos, misteriosos, que agiam de acordo com seus próprios ideais e sua própria ganância, todos obedecendo às leis da rainha da corte de Selly. Aqui nós temos alguns exemplos de livros da literatura de fantasia com elfos ou raças que foram influenciadas por eles. Nos livros da Sarah J. Maas, uma das escritoras que eu mais gosto, uma das minhas escritoras preferidas, ela criou uma raça incrível, os Feéricos, uma raça poderosa, mística, mortal, que povoa todos os seus livros, desde Trono de Vidro até Corte de Espinhos e Rosas e o mais recente Cidade da Lua Crescente.
Os livros da trilogia noturna da escritora Tati Castel, onde os elfos são seres poderosos, muitas vezes cruéis, que pouco se importam com os humanos e habitam o mundo inteiro escondidos pela magia. Nos meus livros, onde os elfos são ligados aos elementos naturais e são uma sub-raça dos Alfar, um reino que uniu elfos, fadas, gnomos e duendes, migrando para Ethereum de outra dimensão. E nos livros de Rick Riordan, onde essas criaturas são apenas uma sombra dos elfos do passado, uma civilização que vive por status e luxo. Nos contos de Ethereum, que são vários contos onde eu escrevo histórias que estão relacionadas aos meus livros, os elfos são classificados pelas regiões onde nascem, pois isso determina o elemento natural que podem dominar. Porém, grupos insatisfeitos com o regime do rei élfico Oberon se uniram a uma vila de seus parentes distantes, o povo Ninfa, algo que deu origem aos híbridos do povo élfico e do povo Ninfa, algo que era visto como blasfêmia tanto para o povo élfico como para o povo Ninfa. Alana é a protagonista do conto A Última Esperança da Ninfa. Ela é uma híbrida de Ninfa da Noite e Elfa Sombria. E esse conto se passa nos limites marítimos do reino do Olimpo. É um conto que eu curti muito de escrever, eu vou deixar ele aqui na descrição caso você tenha interesse. No livro A Forja de Sangue, nós temos o elfo Aquariel, um dos inúmeros filhos do rei Oberon, senhor dos Alfar. Cada cidade élfica ali em Ethereum tem uma rainha, que é casada com um rei Oberon, que é o rei soberano de todos os Alfar. Vale lembrar aqui que uma cidade élfica é praticamente algo como se fosse Brasília, que um distrito autossuficiente, digamos assim, é quase como uma cidade-estado. Todos os filhos do rei Oberon precisam lutar entre si para que o rei escolha entre eles qual que vai ser o seu herdeiro. Os irmãos eles são desunidos, são traiçoeiros e, como é uma raça poderosa, são mortais. Não perdem uma oportunidade de matar ou incapacitar um dos concorrentes ao trono, não se importando que tenham o mesmo sangue. Aquariel aparece no livro A Forja de Sangue. Ele é filho de uma das rainhas da região das águas, ali no reino de Alfar. Ele sonha em ser o preferido do seu pai e treina arduamente para isso. E nesse livro ele recebe uma missão pessoalmente do pai, a chance de provar o seu valor. O problema é que essa chance, essa oportunidade é colocada em xeque quando ele começa a ver que as explicações que o pai dele deu não são, na verdade, aquilo que realmente acontece. O pai dele acredita que o Olimpo é uma força de destruição que precisa ser parada e por isso ele envia Aquariel até o reino dos anões, em Nidavellir, para colocar fim à vida de Hefesto, o príncipe olimpiano que está fazendo um treinamento para se tornar ferreiro ali com os anões. E quando Aquariel conhece Hefesto, os sentimentos dele são colocados em xeque. Eu vou deixar também o link de A Forja de Sangue aqui na descrição. Ele está ali no Wattpad para você ler gratuitamente. Está passando por uma revisão e a ideia é que ele seja publicado na Amazon até o meio do ano, no caso o ano de 2021. No nosso próximo codex, talvez não dê para preparar um codex na próxima semana, porque a gente está trabalhando no desafio escrever um livro em 30 dias, mas talvez na outra a gente consiga trazer o próximo codex, onde nós vamos falar dos anões e mostrar um pouco de como que surgiu essas criaturas fantásticas e dos livros onde você pode encontrá-los na literatura de fantasia. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te agradado. Se você quiser saber um pouco mais dos meus livros, conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu te convido a me seguir ali no Instagram e no Facebook, ambos com o usuário Rhodes Andonade. Lá também tem bastante material onde eu falo sobre livros com elfos, livros de outras raças fantásticas, e eu te espero de braços abertos para batermos um papo por lá. Ficamos por aqui então, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima.